Olá pessoal, sejam bem-vindos a este episódio do podcast filosófico e que nesta semana estamos celebrando a 18ª Semana Internacional da Filosofia e para o último podcast dessa série especial vamos conversar sobre o filósofo e a reflexão. Uma virtude muito importante para a construção desse filósofo em ação, como ouvimos durante toda a nossa semana, tanto aqui no nosso canal, no podcast, quanto na palestra ao vivo da diretora nacional da Nova Acrópole, a professora Luzia Helena. Então, para conversar sobre essa virtude, vamos falar com o professor voluntário da Nova Acrópole de Curitiba, Marcelo da Silveira. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo. Olá, Pedro. Olá, ouvintes. Muito obrigado. Marcelo, então já falamos bastante sobre o filósofo ao longo dessa semana, sobre essa ideia do filósofo em ação, de uma ação consciente no mundo, de uma ação transformadora do mundo, mas muitas vezes vemos a ação somente no campo prático, concreto, nas coisas, que é muito natural para a nossa cultura. Mas muitas vezes esquecemos das ações emocionais e as ações mentais. Então gostaria que você começasse nos contextualizando de como podemos refletir sobre a virtude da reflexão, ou essa ação no campo um pouco mais psicológico e também mental. É um lugar comum, Pedro, na tradição humana, e muitos já devem ter utilizado essa frase, de que a reflexão precede a ação. E assim é efetivamente, né? Toda ação, quando ela é irrefletida, quando ela não é pensada antes, pode ser uma ação equivocada, ou pode inclusive não encontrar o seu âmbito de aplicação real, de ação. Quantas vezes não fazemos coisas que não gostaríamos de fazer, ou falamos coisas que não gostaríamos de ter falado, tomamos decisões e depois nos arrependemos dessas decisões. Bom, essas são ações tomadas geralmente não precedidas pela reflexão. E como bem você colocou, a ação não é algo que existe apenas no âmbito físico, no âmbito da ação concreta e objetiva. Ela também ocorre, e talvez mais intensamente, nos âmbitos humanos que bem poderíamos chamar subjetivos, o mundo dos sentimentos, das emoções e o mundo do pensamento. Nosso pensamento ele se movimenta, tal como o nosso corpo se movimenta. E se ele se movimenta, ele precisa de um sentido, de uma direção, de um exercício, de um esforço, e seguramente há método nesse processo, tal como há método na ação física, e é disso que trata o tema da reflexão. Bem, então vamos entrar no tema. Como podemos falar sobre a reflexão como a virtude? Ou seja, quais são os passos para essa reflexão? O que poderíamos entender como a conquista dessa reflexão? Você colocou, diante de uma situação, antes de agir fisicamente, concretamente, refletir. Mas o que exatamente a gente poderia entender como esse exercício de reflexão? Certo, ótima pergunta. Bom, o ponto fundamental aqui, embora as outras gravações e sempre o nosso trabalho envolve a explicação do nosso contexto, é importante recordar que todas as coisas, para serem compreendidas, precisam de um contexto. Então, o tema da reflexão ele pode ser abordado desde inúmeras perspectivas, desde a reflexão filosófica, que é a que nos importa nesse momento, ou psicológica, até a reflexão física, quando falamos da reflexão em fenômeno de ótica ou acústica, o redirecionamento de energia. Embora estejam intimamente relacionadas, são coisas distintas. O grande ponto aqui é dentro da perspectiva do filósofo. Que é o filósofo? É aquele que busca o saber, aquele que busca a sabedoria. Dentro da nossa chave de interpretação, dentro do nosso contexto nesse momento, o filósofo está buscando a sabedoria. Chamamos filósofo à maneira clássica na Nova Acrópole porque relacionamos essa ideia de filósofo intimamente com a proposta dos antigos em um método de pensar, de refletir, que leve inevitavelmente a uma ação, e a uma ação geralmente imediata, a uma ação possível para aquele mesmo filósofo, ainda que com o tempo isso possa se desdobrar em teorias e interpretações das mais variadas formas e campos de conhecimento e de ciência. Todavia, aqui nos importa o aspecto prático, o aspecto aplicado imediato dessa temática. O que é a reflexão? Chegando à pergunta, e como desenvolvê-la? A importância dela. Se toda ação ela
é precedida por um pensamento, ela é precedida por uma intenção, ela é precedida por uma reflexão, se fazemos a reflexão, toda ação está reproduzindo ou está refletindo aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos. De tal maneira que, para que a minha vida tenha algum critério moral, para que a minha vida tenha alguma forma adequada àquilo que eu efetivamente sou, eu preciso construir essa ponte entre o que penso, sinto e acredito e o que eu faço. Essa ponte se constrói a partir desse recurso ou dessa característica típica do ser humano, que é a possibilidade de pensar e pensar de maneira consciente, ou seja, ter consciência do seu pensamento, porque uma coisa é pensar, outra coisa é ter consciência do pensamento. É muito comum, e nós usamos essa expressão habitualmente, vamos falar com alguém e dizemos: olha, eu estava refletindo aqui sobre um assunto, né, sobre o jogo de ontem, sobre o café, sobre o futebol, sobre o que seja, e relacionamos a ideia de refletir ao ato de pensar. Isso está certo e ao mesmo tempo não está certo. Por quê? Toda reflexão é efetivamente um exercício do pensamento. Todavia, nem todo pensamento é necessariamente um exercício de reflexão. Que isso significa que a reflexão é um método, é uma forma de pensar, é um treinamento do pensar, um exercício do pensar. O que isso significa? Onde isso se origina? Bom, a palavra reflexão ou a palavra reflexo tem origem na língua latina e significa algo como redobrar, algo como dobrar sobre si mesmo, ou dobrar-se sobre si mesmo, dobrado novamente. E nós entendemos a reflexão, então, como um movimento pelo qual o nosso pensamento se volta para si mesmo. Por que se volta para si mesmo? Para poder interrogar a si mesmo, para poder buscar compreender a si mesmo. Assim, podemos entender que a reflexão sempre estará intimamente relacionada com uma visão íntima, uma visão interna, particular de cada um de nós, que sim, à medida que se desenvolve, pode ser externalizada e pode dialogar com a reflexão de outros e chegarmos a reflexões coletivas através de um outro negócio que vamos falar no futuro, importante para o filósofo, que é o diálogo. Mas o primeiro diálogo, a primeira dialética necessária para o filósofo é a dialética que ele realiza consigo mesmo. E a dialética que ele realiza consigo mesmo nós chamamos reflexão. Então, esse movimento pode ser entendido como dizia o professor Livraga, fundador da Nova Acrópole, com uma capacidade que todos os seres despertos, todos os seres conscientes têm de observar-se a si mesmos. Numa observação que busca extrair o bem do mal, o válido do inválido, o verdadeiro do falso, como poderíamos separar o trigo da palha. E, naturalmente, se estamos falando então que a reflexão é um exercício, é um método, bom, esse método é uma etapa fundamental na busca do saber, na busca do conhecimento. Não basta com querer saber algo, é preciso aprender a buscar esse algo. Vejamos, se você quer ir para um lugar, você está hoje, acredito, no Rio de Janeiro, e quer vir para Curitiba, aqui onde eu estou. Se você tem clara a sua meta de sair do Rio de Janeiro e vir para Curitiba, ou vice-versa, você vai buscar um mapa, vai buscar quais são as estradas, vai definir um melhor horário, um meio de transporte, para que você possa cumprir com a sua meta, que é chegar a conhecer essa cidade. Vamos supor que você não conheça Curitiba. Então agora você está indo conhecer essa cidade, está se direcionando a um lugar que você desconhece por completo, só ouviu falar, parece que existe, parece que muitas pessoas moram lá, e agora cria um caminho, um método, um percurso para poder chegar a essa cidade e gerar as suas constatações. Tendo uma finalidade clara, tendo uma meta clara, você pode traçar o percurso e se direcionar para esse percurso. Seguramente a maneira de chegar e se vai chegar é uma coisa e o caminho outra coisa. Porém, a meta de chegar a esse ponto é o aspecto fundamental. Agora pensa que você pega o seu carro e sai dirigindo pelas estradas sem saber para onde você quer ir.
Não defini uma meta. Olha, pode ser que eu vá para Curitiba ou pode ser que eu vá para Salvador, não sei. Vou pegar o carro e descubro no meio do caminho. Bom, a chance de você se dar mal nessa viagem pode ser que na aventura encontre algum lugar muito interessante e vai encontrar. Também pode ser que sofra algum acidente, que pegue uma estrada não muito interessante e que acabe tendo que retornar depois de andar em círculos muito tempo porque não tinha uma finalidade clara. Não tinha uma meta onde queria chegar. Transpomos esse exemplo, quase que tolinho, né? Quase que bobo, para a ideia da reflexão. Se a reflexão é um exercício para saber, para chegar a saber algo, eu tenho de definir a meta, ou seja, o que eu quero saber. Que resposta, ou melhor, que pergunta eu quero responder. Que ideia eu quero esclarecer. Que decisão eu preciso tomar. Que consequências terão as minhas decisões? Eu preciso definir a meta, é aqui que eu quero chegar. Portanto, o primeiro e fundamental passo para o desenvolvimento da reflexão é também o primeiro passo para qualquer coisa que nós queiramos fazer ou aprender e chama-se concentração. Não há absolutamente nada que nós possamos desenvolver enquanto seres humanos bem desenvolvidos, que não seja precedida pela capacidade de concentração. E quanto maior a nossa capacidade de concentração, maior a nossa capacidade de alcançar as metas, de chegar àqueles locais que nós definimos que queremos chegar. E quanto menor a nossa concentração, ou se ela é inexistente, menor a chance. Tal como aquele que sai de uma cidade vai a outra e tem clareza de para onde está indo, ou aquele que sai caminhando ou dirigindo aleatoriamente sem saber para onde está indo. Então, o primeiro passo para a reflexão é a capacidade de concentração, e isso todo ser humano precisa treinar. Talvez já venha uma pergunta aí, bem prática, pergunta comum nas nossas aulas de filosofia. Veja, professor, mas num mundo onde nós somos dispersos, distraídos o tempo todo, com a internet, com o celular, com isso, com aquilo, como vamos conseguir nos concentrar? E a resposta é muito simples, exercitando a concentração. O nosso mundo, ou o meio, ele não é mais ou menos propício à concentração, ele tem as suas características. Todas as épocas tiveram as suas características, e por mais que nós digamos que tendemos à dispersão, e que alguns recursos inclusive são construídos prevendo desenvolver, ou aliás, atrofiar em nós a concentração e nos manter dispersos, o fato é que a concentração não depende de aparatos e circunstâncias externas. A concentração depende única e exclusivamente de nós mesmos. Ela pode ser treinada e implica em uma certa disciplina, de todos os dias, ao menos por alguns instantes, lembrar-se de exercitar a concentração sobre um ponto, sobre uma ideia, sobre um objeto que seja, para que a nossa mente, tal como o nosso corpo, que vai se exercitando e vai se fortalecendo e se alongando, a nossa mente também possa ir recordando que precisa se exercitar, ir aprendendo a se concentrar sobre algo, para então, em algum momento, sabendo se concentrar, nós podermos selecionar sobre que ideia, que objetivo, que pergunta, que resposta a nossa mente deve se concentrar. Quando você falava, Marcelo, eu refletia de que, bem, podemos nos concentrar numa ideia, ou num objeto, ou em um elemento, vamos trazer isso para dentro de nós mesmos, e podemos gerar uma reflexão. O ponto que eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais é que, dependendo de como nós vamos nos posicionar, ou seja, essa nossa postura e essa nossa mentalidade filosófica, para realizar esse primeiro passo, que é a concentração, isso pode nos levar a um ponto, talvez, como você bem colocou, né? Se eu tenho que ir para Curitiba, mas no meio do caminho eu me concentrei que as praias em Salvador são muito bonitas e que antes de ir para Curitiba eu vou passar em Salvador. Isso talvez me leve a uma reflexão um pouco distorcida da minha necessidade ou desse ponto onde eu preciso chegar como ser humano. Portanto, gostaria que você explorasse um pouquinho mais essa ideia de que qual é o primeiro passo, ou seja, qual o passo anterior à concentração para que esse caminho para a reflexão me leve a uma reflexão muito importante, ou seja, muito profunda, e que não me disperse no lugar de me levar ao ponto que eu devo chegar.
talvez esse passo não seja o passo prévio à concentração, seja a própria concentração. Porque quando você está no meio do caminho e de repente, outro local é mais interessante, nessa analogia, isso não é uma mudança consciente de objetivo, isso é uma dispersão, uma distração, né, ou uma dispersão. Você começa a ver as opções, isso é dispersar-se, né? Começa a ver as muitas opções que existem e de repente se distrai. Quem sabe eu vou para um lugar, eu vou para outro lugar. A grande questão aqui, então, é saber o que nós queremos alcançar. E o passo ele não é prévio à concentração, mas uma vez treinada a concentração em alguma medida, em algum grau, isso precisamos treinar a vida inteira e cada vez mais, até para fazer o nosso tempo render, para conseguirmos conquistar os nossos objetivos como seres humanos e qualquer outro objetivo. O grande ponto aqui está nessa entrada para o nosso mundo interior, que é o segundo passo em direção à reflexão. Após concentrar-se sobre um tema, esse tema geralmente se origina fora de nós. Veja, você vê um destino, uma meta, uma pergunta, um argumento, um conhecimento, uma ideia, uma imagem, uma força da natureza. São as coisas externas que nos motivam a pensar, são as coisas externas que nos motivam a refletir. E elas existem e ocorrem externamente a nós. Ou seja, que geralmente se originam através dos nossos sentidos, que são os veículos de percepção do mundo à nossa volta. Algo que eu vejo, algo que eu ouço, algo que me perguntam, algo que eu experimento. E às vezes elas têm origem no mundo subjetivo interno, com algo que eu sinto, mas geralmente esse sentir está relacionado a um elemento externo. Você está com problemas, por exemplo, acorda pela manhã, recebe uma mensagem desconfortável do seu trabalho, do seu chefe ou algo do gênero e fica ansioso em função dos trabalhos que precisa realizar em curtíssimo espaço de tempo. Nota que a ansiedade, esse sentimento ou essa experiência emocional é interna, é subjetiva sua, mas a origem dela foi externa. Algo disparou isso em você. Então, quando eu me proponho a refletir, compreender algo, como sair de algo, como responder a algo, o grande ponto está em aprender a fazer o trajeto de fora para dentro, o que chamamos introspecção. A capacidade de ir desde fora para dentro. Fora, todas as nossas percepções estão ativas, né? Estão atentas. Visão, audição, paladar, olfato, tato e outras percepções mais que nós possamos ter. A introspecção envolve em selecionar um objeto externo, seja um objeto físico, a imagem de um objeto físico ou de um som, seja uma ideia mais abstrata, e trazê-la para o nosso mundo interior. De maneira concentrada, logicamente. Com a concentração eu posso trazer isso para o meu mundo interior. Trazer para o meu mundo interior implica em, agora, colocar essa ideia, esse conceito ou o que seja, no centro da minha mente, no centro do meu pensamento, do meu ato de pensar, para aí sim poder fazer com que a minha mente se dobre sobre si mesma, observando esse objeto, e aí sim iniciando o processo efetivo de reflexão. Isso é um ponto interessante porque demonstra que a reflexão não é algo tão simples quanto parece, porque envolve esses passos prévios de concentração e capacidade de introspecção. Um ponto aqui seria se perguntar a si mesmo e tratar de responder cotidianamente o que existe no nosso mundo interior. O que eu trago comigo, quais são meus pensamentos, sentimentos, etc. Porque se a reflexão ocorre, ela tem como objetivo definir coisas, esclarecer coisas, onde a luz, a sombra vai deixando de estar. Onde há higiene e limpeza, a sujeira vai deixando de estar. Onde há pureza, a impureza vai desaparecendo. E a reflexão é justamente um exercício que vai trazendo esta pureza no mundo mental e emocional, mas principalmente no mundo mental, de aliviar-se de tantas coisas, de tantos pensamentos, de tantas opiniões, formas mentais, imagens que trazemos, e ter a mente um pouco mais límpida, transparente, para observar as coisas pelo que elas efetivamente são, porque essa é a grande meta do saber, enxergar as coisas, do filósofo que busca o saber, a sabedoria, enxergar as coisas pelo que elas são, e não pelo que nós gostaríamos que elas fossem, não pelo nosso enviesamento.
E é por esse motivo que, Pedro, que ao fazer esse exercício de análise interna, de varredura interna sobre si mesmos, é muito importante nós irmos aprendendo a nos liberar de uma tendência comum em todo nós, que é a tendência de fazer julgamentos. Julgamentos sobre si mesmo e julgamentos sobre os demais e sobre as coisas à nossa volta. Não significa que não existam valores, que não se possa fazer um juízo de valor e se definir o que é válido e o que não é válido. Se trata de aprender a permitir-se observar as coisas desde os mais variados ângulos possíveis, porque é muito fácil nós inclinarmos a nosso pensamento, né, sem reflexão, a uma opinião, a um ponto de vista específico. Você vai a um ambiente onde existe um número muito grande de pessoas e as pessoas se comportam de determinada forma. Se é um ambiente de milhares de pessoas, como um estádio de futebol, por exemplo, a tendência é que você acompanhe essa multidão. É muito difícil não ceder ao impacto, né, à força coletiva emocional daquele ambiente. Assim como aconteceria num estádio ou numa passeata, em qualquer ambiente onde tem muita gente. Acontece o tempo todo conosco com as informações que nos chegam. Muitas ideias, muitas informações, e nós tendemos a ir seguindo o padrão comum daquilo que se nos apresenta, relacionando ao ponto de vista que eu já tinha, alguma inclinação que eu tinha, e tirando conclusões apressadas. Isso é um ponto interessante. A reflexão, ela não exige conclusões apressadas. É possível passar uma vida em reflexão sobre um único tema. Por exemplo, se lançamos uma pergunta típica da filosofia, e talvez típica de todo ser humano, porque em algum momento nos perguntamos isso, e se perguntamos a sério, qual é o sentido da vida? Quem de nós pode dar uma resposta final e acabada a essa pergunta? Nenhum de nós, e tem sido um dos grandes motivadores da filosofia e de muitas outras coisas que o ser humano tem feito. É possível carregar essa pergunta durante toda a vida. E é possível que nunca cheguemos a uma resposta final, mas a distintas respostas por ângulos e experiências que nós vamos tendo ao longo da nossa vida e que, numa construção de reflexão, podem ser cada vez mais profundas, cada vez mais verdadeiras para nós mesmos e, por consequência, por que não, também para os demais. É notável que quando conversamos com alguém que realmente reflete ou refletiu durante longo tempo sobre um tema, como dialogar com essa pessoa nos enriquece. Não só dialogar, como conviver com ela, porque o seu comportamento reflete essa sua capacidade de encontrar respostas, essa sua experiência. E o exemplo acaba sendo o grande transmissor dessas reflexões, o grande transmissor desses conhecimentos adquiridos por essas pessoas. A filosofia, então, seria para esse que busca a reflexão um grande critério, para que a gente pudesse ir construindo esses steps, né? Como você bem colocou, puxa, qual o sentido da vida, né? A gente pode ter muitas respostas, inclusive respostas que não são filosóficas, desde esse ponto de vista. Portanto, a filosofia, e aí vem a pergunta, né? Qual a importância da filosofia dentro do processo da reflexão? Primeiro, porque o próprio ato de estudar a filosofia nos ensina a refletir. Já que você não estuda filosofia sem tomar contato com filosofia, né? E embora nós falemos muito da ideia de que filosofia é uma atitude ante a vida, essa atitude não pode ser aprendida se não temos referências, se não temos um modelo ou um conjunto de modelos a seguir. Nós podemos estudar, por exemplo, a história ou o pensamento de algum filósofo apenas com o objetivo de fazer uma análise do seu pensamento. Isso é útil, em muitos âmbitos tem grande valor. Todavia, na atitude filosófica nos importa como ele chega a essas conclusões e, fundamentalmente, por que ele se faz essas perguntas. Se observarmos bem as perguntas que nortearam o pensamento de um Platão ou de um Aristóteles, no geral não são muito diferentes das perguntas que nos inquietam, que é a bondade, que é a beleza, que é o amor, que é a justiça, né? Que derivam em esse ato é justo, é correto ou não é correto? Essa expressão, ela é bela ou não é bela? Nota que são questões que nos acompanham o tempo todo e que, quando começamos a refletir efetivamente sobre elas, né, entramos no ato mesmo do filosofar, de dobrar-nos sobre nós mesmos em pensamento para tentar entender essas coisas. Compreendendo algo ou chegando a alguma conclusão
A filosofia nos ensina, a filosofia maneira clássica, no caso, nos ensina que é preciso levar essa conclusão, esse conhecimento para o âmbito de aplicação. E esse é o grande ponto, e tem de ser uma meta daquele que se propõe a um caminho filosófico. Levar os conceitos, levar as suas reflexões ao âmbito de aplicação. Agora note, estamos em uma sala de aula ensinando algum conceito, por exemplo, um conceito dos filósofos estoicos, faz parte do nosso programa do curso de filosofia. Os estoicos têm um conjunto de conceitos maravilhosos, como aquele de que existem coisas que dependem de mim e coisas que não dependem de mim. Certo, eu assimilo essa ideia numa leitura, numa aula, e agora tento levar ao âmbito de aplicação. Amanhã me ocorre algo, e é muito difícil para mim definir se isso depende ou não depende de mim, ainda é muito subjetivo, não há objetividade nesse conhecimento. Todavia, se eu pego esse conceito, compreendo inclusive de onde ele vem, de um filósofo escravo que estava dentro de circunstâncias que ele não podia vencer, mas dentro disso podia fazer muitas coisas, eu começo a compreender como funciona o exercício da reflexão e começo a trazer essa ideia de que existem coisas que dependem de mim e coisas que não dependem, através da introspecção para o meu mundo interno, e começo a me perguntar o que efetivamente depende de mim. E o que efetivamente não depende de mim nesse momento? Bom, um comportamento, um gesto cortês, um gesto generoso ou caridoso, nesse momento dependem de mim. Concentrar-me depende de mim. Chegar a conclusões a respeito das decisões que tenho que tomar na minha vida depende de mim. As coisas que ocorrem no mundo de maneira distante, coletiva, massiva, muitas vezes não dependem de mim. Não é uma escolha minha se faz calor ou se faz frio, se um país entra em guerra com outro país e tudo isso que está acontecendo. Isso infelizmente não depende de mim. Posso refletir sobre essas coisas, porém não depende. E dentro desse exercício então começa a surgir um critério. Nota como a reflexão vai nos levando ao discernimento. Bom, tais e tais coisas dependem de mim. Agora sim, que esse conhecimento deixou de ser um conceito que foi transmitido por alguém, mas passou a ser um conhecimento sobre o qual eu refleti no meu mundo interno e com a minha experiência, eu posso levar esse conhecimento ao âmbito de aplicação, de maneira imediata. Ou seja, agora sim, eu posso analisar a vida à minha volta e numa circunstância que se apresenta, amanhã ou daqui a pouco, eu posso ditar para mim mesmo, sim, isso depende de mim. Arregaço as minhas mangas e vou atuar. Ou vou receber uma notícia, vou receber uma informação e vou pensar, bom, muito triste, porém isso não depende de mim. Pensarei a respeito, mas não vou dedicar todo o meu dia, toda a minha energia a isso, porque efetivamente eu não tenho nada que eu possa fazer em relação a isso, não neste momento. Preciso primeiro me construir. E assim a gente vai desenvolvendo, vai construindo essa capacidade de viver de maneira filosófica. Nota que isso na verdade é próprio do ser humano, por isso dizemos que há uma semente de filósofo em todo ser humano, né? O caminho da filosofia é para filósofos, porém o pensamento filosófico, o comportamento filosófico é para todos os seres humanos, e isso é interessante levarmos em consideração também, que eu posso ter uma atitude filosófica mesmo que não busque um caminho de filosofia, de chegar à sabedoria pela filosofia, opte por outros caminhos, mas que em algum momento, em todos os seres humanos, a experiência filosófica ela se impõe. O exercício da reflexão ele se impõe. E podemos crescer e aprender muito em conjunto se fazemos isso. E eu dizia, não julgar. Veja que interessante, porque às vezes nós queremos que certos exercícios ou certas coisas sejam exclusivos nossos, né, da nossa especialidade, da nossa forma de ver o mundo. Como é importante para um religioso, como é importante para um artista, como é importante para uma pessoa no âmbito público ou em qualquer âmbito, refletir e buscar saber o que as coisas são pelo que elas são, ainda que talvez não lhe interesse tanto chegar à verdade última das coisas, mas poder lidar com elas de maneira objetiva pelo que são, é importante, e essas coisas todas a filosofia nos ensina, sejamos filósofos ou não. Bem, Marcelo, então, já que estamos na nossa Semana Internacional da Filosofia, em que o tema é Filosofia em Ação, queria que você nos propusesse algumas ações para que a reflexão pudesse fazer parte da nossa vida cotidiana, que pudéssemos parar esse podcast e pensar de maneira muito objetiva e prática como implementar a reflexão no nosso dia a dia, nos mais diversos cenários possíveis que estão os nossos ouvintes agora fazendo esse exercício.
Vamos propor, Pedro, um exercício tradicional dos filósofos de todos os tempos, que é um exame de consciência, que deve ser realizado frequentemente. Uma das melhores ações que pode realizar um filósofo e que pode realizar um ser humano. Fazer uma análise, um exame de consciência sobre si mesmo. Não uma vez, não agora de maneira imediata, todos os dias. Alguns gostam de fazer isso com um diário ou com um gravador, com uma conversa íntima consigo mesmos, com um momento de silêncio contemplando algo, um fogo, um símbolo, algo que lhes represente elementos profundos. Um exame de consciência cotidiano. Que tal se todos os dias nós dedicássemos alguns instantes do nosso dia, alguns minutos do nosso dia, para avaliar o nosso comportamento? Que fiz? Que foi bom hoje? Qual foi a melhor coisa? Olha que pergunta interessante. Qual foi a melhor coisa que eu fiz hoje? Qual foi o momento em que eu estive com um estado de consciência mais elevado? E por outro lado, qual foi a pior coisa que eu fiz hoje? Qual foi o momento em que minha consciência não esteve mais baixa, mais vulgar, mais pesada, mais suja, me levou a um comportamento ou a um pensamento indevido, ou que eu considero desnecessário? Fazer esse exame de consciência é uma excelente ação, é uma excelente atitude que promove em nós reflexões sobre nós mesmos e sobre a origem do nosso comportamento. Inevitavelmente isso nos leva à origem do tema da moral na filosofia, porque é aqui começamos a nos perguntar sobre o nosso comportamento, o porquê nos comportamos assim, sem se dedicar num primeiro momento a muitas teorias e justificativas, porque existem teorias maravilhosas sobre a moral, nós as estudamos, né? E podem nos ensinar muito, e existem justificativas perfeitas para que possamos ficar com a consciência tranquila em relação à atitude equivocada que nós cometemos frequentemente. Então, abrir mão dessas coisas num primeiro momento. Não se chega às grandes teorias sem passar antes pela capacidade de responder às pequenas inquietações. Uma boa dose de sinceridade consigo mesmo nesse tribunal de consciência, nesse momento de análise de consciência, seria uma atitude que, se realizada por todos nós de maneira cotidiana, nos melhoraria a todos. E nos melhorando a todos, além de um pouco menos de peso e um pouco mais de alegria e felicidade na vida, que cada um de nós conquistaria com isso, seguramente, se todos fazem, ou se muitos fazem isso em conjunto, a nossa convivência se tornaria algo mais fácil. E teríamos menos preocupações com as intolerâncias, com as agressões, com os preconceitos, e teríamos muito mais facilidade de convivência, para que não tenhamos que nos degladiar em justificativas, senão que nos unir no reconhecimento de que somos humanos e estamos todos em busca do conhecimento e todos em busca da conquista de si mesmos. Bem, então que possamos usar essas referências, esses elementos e, por que não dizer, essas ferramentas muito práticas que a filosofia nos apresenta, para que possamos então implementar uma ação mais reflexiva, mais consciente, mais concentrada, buscando reconhecer o que há dentro de nós mesmos. Então, Marcelo, gostaria de te agradecer pela presença aqui em nosso podcast. Seja sempre muito bem-vindo e até as próximas. Obrigado a Pedro, obrigado ouvintes, até a próxima. Bem, pessoal, então encerramos com esse podcast a série especial sobre a 18ª Semana Internacional da Filosofia, cujo tema foi Filosofia em Ação. Você pode ouvir este episódio e todos os demais da nossa semana especial através do nosso site, o nova-acrópole.org.br/podcast. Por lá você também pode conhecer todos os nossos conteúdos filosóficos. Até a próxima! A trilha desse podcast é de autoria de Frédéric Chopin e chama-se Sonata número 3, em Si menor, opus 58.